Fala galera, aqui é Jonatas Dantas e esse é o canal Geopolíticas Avessas. No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre os acordos de paz em vista, o recuo estratégico russo e novas armas ocidentais para a Ucrânia. É um vídeo aí com um título um pouco mais longo, mas é porque muita coisa aconteceu de sexta-feira para cá. O conflito Rússia e Ucrânia chegou no dia de hoje, dia 10 de abril, domingo, dia em que eu estou gravando esse vídeo, a 45 dias de guerra. Um conflito que não era esperado chegar a tantos dias assim. As estimativas do Kremlin, da Rússia, no caso, eram de no máximo 15 dias estarem tomando Kiev, a capital ucraniana, e depondo o governo Zelensky. No entanto, a estimativa, a projeção russa, não se concretizou. E nós já vamos para um mês e meio, chegamos a um mês e meio de guerra. No vídeo de hoje, como eu disse, nós vamos primeiro falar dos acordos de paz. Houve um avanço, um acordo lá em Istambul, onde se debateu um pouco sobre a Crimeia, se debateu um pouco sobre o leste do país, cada um falou sobre as suas concessões, sobre aquilo que a Ucrânia poderia ceder, sobre aquilo que a Rússia queria. Tá? Mas não chegou-se a um acordo que pudesse, de fato, virar um cessar-fogo e o fim da guerra. Nesse momento, há uma parada estratégica. A Rússia recuou, deixou, como eu disse no último vídeo, a capital e os arredores os arredores da capital, como a cidade de Bucha, como outras cidades livres, foi para o leste. A Rússia hoje se concentra no nordeste ucraniano, que é o norte do leste ucraniano, e também no sudeste ucraniano, que é o sul do leste ucraniano. A ideia russa principal, todos os analistas militares, ocidentais e pelo mundo dizem, é que a ideia da Rússia agora é provocar um pinção. O que é um pinção? Vir do sudeste ao nordeste, fechando toda a área leste da Ucrânia, tomando todo esse pedaço do país e se dando por satisfeita, fazendo com que o leste ucraniano passe a ser uma zona de influência russa ou, quem sabe, um território russo, a depender do desenrolar dos próximos dias. Nesse momento, as forças russas estão sendo reabastecidas de munição, armamento, de suprimentos em geral, se reagrupando e se preparando para um novo ataque. Assim diz a OTAN. Assim diz o próprio governo ucraniano. Por outro lado, na sexta-feira, o último dia 8, Boris Johnson, o premier britânico, e também a Ursula von der Leyen, que é como se fosse a presidente da União Europeia, esteve em Kiev, na capital, conversando com Zelensky, conversando com o governo ucraniano, e prometeu uma ajuda à União Europeia de 500 milhões de euros, uma ajuda extra. A União Europeia já gastou 300 milhões nesse um mês e meio, e esses 500 milhões serão principalmente para aquisição de novos armamentos, tá? E o Reino Unido prometeu, além de fornecer armas, mais 100 milhões de euros em armas para a Ucrânia. Lembre-se, hoje a Ucrânia luta até então com armas provenientes ali da esfera soviética. Tá? Que é isso, Jonathan? Da esfera soviética? As armas que a Ucrânia utiliza hoje, em sua maioria, são armas dos exércitos da Guerra Fria. Tá? Por quê? Por causa da operacionalidade. Galera que curte mais a parte militar sabe que para operar um míssil, sabe que para operar uma bazuca, sabe que para operar até mesmo um tanque, um avião, um blindado, em geral, é preciso você conhecer os sistemas. Então, o exército ucraniano, por ter sido parte da União Soviética, conhece bem as armas soviéticas. Muitas das armas soviéticas, inclusive, foram produzidas pelas fábricas
pela indústria bélica ucraniana. Tá? A partir desse momento, como disse o Boris Johnson, vai ter uma mudança nas armas que vão chegar até a Ucrânia. Serão armas padrão OTAN, armas padrão ocidental. Pra você ter ideia, no último dia 8, junto com o Boris Johnson e com a Ursula von der Leyen, estava lá o premier da Eslováquia, que é um país vizinho ali. Ele é vizinho da Ucrânia, ele faz parte da OTAN. E eles doaram o primeiro sistema S-300 para a Ucrânia. O que é o sistema S-300? É uma frota, em torno de 15 caminhões, todos armados com diversos mísseis, que são para abater, tá? Aviões, helicópteros e até mesmo para destruir blindados do inimigo a longo alcance. A guerra entrou numa nova fase. O Ocidente resolveu não apenas ceder mísseis terra-ar e bazucas como até então, ou granadas, metralhadoras e morteiros. Não, agora o Ocidente já fala em ceder blindados, como a Austrália vai estar cedendo 20 blindados, 20 caminhões blindados para a Ucrânia, já estão chegando na Ucrânia essa semana. A Alemanha já aprovou o envio de 56 tanques de guerra PPV 501, são tanques provenientes do exército da Alemanha Oriental, tá? Também indo para lá. E mais armas novas chegarão. Mais blindados, assim disse o Boris Johnson, mais blindados. Também a OTAN já disse que planeja enviar aviões, tá? Para fortalecer a frota aérea ucraniana. E o que eu enxergo com isso tudo? Cada vez mais se torna uma guerra por procuração. O que é isso, Jonatas? Guerra por procuração. É o seguinte, a OTAN, todos esses países que eu disse aqui, mais os Estados Unidos e até mesmo os aliados do Ocidente, como Japão, Austrália, Coreia do Sul, Nova Zelândia, têm enviado armamentos e agora armamentos mais pesados. Eles estão assinando uma procuração, entregando na mão dos ucranianos, tá? Por assim dizer, e dizendo o seguinte, olha, a guerra é de vocês, façam a guerra por nós. Nós vamos estar aqui para dar o apoio para vocês. Nós vamos estar aqui para estar te fornecendo tudo que você precisar para guerrear com a Rússia. Nesse momento eu já posso dizer que o Ocidente está em guerra com a Rússia. A guerra comercial, através das sanções, e agora também um confronto militar indireto, parecendo muito com o que acontecia na Guerra Fria. Você tinha lá o conflito de dois países, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte. Cada grande potência escolhia um para apoiar, para estar dentro da sua zona de influência. Não guerreavam diretamente, mas estavam ali participando daquele conflito, fomentando o conflito. Os tempos, infelizmente, parecem sombrios. Jonatas, tem algum acordo de paz que possa estar no horizonte? Sim, acredito que as sanções econômicas, particularmente, têm feito um efeito bem devastador para a economia russa. E isso faz com que a Rússia queira terminar logo a guerra. Segundo a BBC e a Deutsche Welle, jornais britânicos e alemães respectivamente, o custo diário da guerra para a Rússia são 3 bilhões e meio por dia. Você calcula isso há 45 dias. Fora as perdas humanas, a estimativa é de 11 mil soldados russos mortos. Eu estou dizendo estimativa porque em guerra tudo é propaganda. Quem está defendendo vai dizer que matou mais quem está atacando e vice-versa. Lembrando também que a Ucrânia já perdeu muito. Alguns dizem, poxa, então a Ucrânia está vencendo a guerra? Eu diria o seguinte, a estimativa é que mais de 70 mil ucranianos já tenham morrido. Isso é estimativa. As cidades arrasadas. O leste do país totalmente arrasado e quase tomado. Eu não diria que está vencendo a guerra. Numa guerra não há vencedores. Numa guerra dessa não. Há quem perca menos. E essa é a intenção da Ucrânia no momento. Então, pessoal, basicamente é isso. Acordos de paz. As conversações continuam. Recuo estratégico da Rússia, feito para se reorganizar, se reabastecer, se encher de suprimentos, garantir as possessões já no leste. A Crimeia já é da Rússia desde 2014 e o Donbás agora, de fato, é russo. E eles vão tentar fazer um pinção, juntar as tropas de Nordeste e Sudeste para tomar o leste inteiro. A batalha não vai ser em Kiev. A principal batalha dessa guerra
deve começar a se desenrolar nessa semana, segundo os analistas, que é justamente naquela região entre o leste e o oeste do país. Vamos aguardar as próximas notícias, torcer para que civis, pessoas que não têm nada a ver com conflito, não venham ser atingidos, entendeu? Orar pelos refugiados, cada um dentro da sua fé, obviamente, e torcer por um mundo de paz, que o conflito venha logo se resolver. Agradecer aqui aos novos inscritos do canal, muito obrigado a você que se juntou a gente agora, só impulsiona a gente a gravar mais vídeos, a estar compartilhando informação, a estar aqui num bate-papo bacana. Eu vou deixar nos comentários o mapa ucraniano, ali com essa questão do pinção, para você entender melhor o que é essa união de Sudeste com o Nordeste, tá? Vou deixar também no comentário um exemplo de um sistema S-300, que eu falei aqui, que é a arma que foi doada para a Ucrânia. O conjunto de armas que foi doado para a Ucrânia na sexta-feira. E meu próximo vídeo é na quinta-feira, às 8 da noite. Eu vou estar falando de matrizes energéticas e setores estratégicos. Muito importante após o início do conflito Rússia e Ucrânia. E vou estar falando de Brasil, tá? Não vou estar falando de Rússia e Ucrânia. Vou estar falando de Brasil. Segue a gente no canal, dá o seu like, compartilha, comenta. A ideia é essa. Penso, logo, existo. Existo. Geopolíticas Avessas. Guarde esse nome. Forte abraço, ótima semana.